bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos finalizar o livro de Ezequiel. Ai, que delícia. Gente, a gente ficou um tempão com Ezequiel, né? Hoje nós vamos ler Ezequiel 47 e 48 e a gente acaba com o livro de Ezequiel. Meu Deus, mais um livro chegando ao fim. Glória a Deus, porque cumprimos mais uma missão. Estou super empolgada, super feliz, com muitas expectativas para o nosso devocional de hoje. E eu tô feliz mesmo, porque todo livro que a gente começa e termina significa que nós cumprimos parte da nossa missão no devocional. Eu tô muito alegre. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Ezequiel 47 e 48. Bora lá. Ezequiel 47. As águas que saem do templo. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste, a água que vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele fez sair pelo portão norte para dar uma volta lá fora, e o portão exterior que dava para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que dava pelos joelhos. Mais 500 e me fez passar pela água, que agora dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, eram águas que podiam nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando eu cheguei lá, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados. Então ele me disse: essas águas correm para a região leste, descem no Vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão muitas espécies, como os peixes do mar grande, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá tipos de árvores frutíferas. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio, as fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Deus: essas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Repartam a terra em partes iguais, pois jurei dá-la aos pais de vocês. Assim, essa mesma lhe terá dada como herança, e será o limite da terra do lado norte, desde o mar grande pelo caminho de Etlon, até a estrada de Zedade, Ramate, Berota, Sibraim, que ficam na fronteira entre Damasco e Ramate, até Hazer Haticom, que está na fronteira de Aurã. Assim a fronteira será desde o mar de Azarenon. Vamos lá. Azarenon. Uau. Na fronteira de Damasco, ao norte, essa também a fronteira de Ramate. Essa será a fronteira do lado norte. No lado leste, a fronteira será de Aurã e Damasco. Entre Gileade e a terra de Israel será o Jordão, vocês medirão, desde o limite do norte até o Mar Morto, e essa será a fronteira do lado leste. No lado sul, a fronteira irá desde Tamar até as águas de Meribá, Cádiz.
Então, seguindo o ribeiro do Egito até o Mar Grande, essa será a fronteira do lado sul. Do lado oeste, a fronteira será do Mar Grande, subindo até diante da entrada de Ramate. Essa será a fronteira do lado oeste. Repartam essa terra entre vocês, segundo as tribos de Israel. Vocês devem reparti-la como herança para vocês e para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Que gerarem filhos no meio de vocês, eles deverão ser considerados como naturais entre os filhos de Israel. Tudo com vocês, eles receberão uma herança no meio das tribos de Israel. Na tribo em que o estrangeiro estiver morando, ali vocês lhe darão a sua herança, diz o Senhor Deus. Capítulo 48 e o último capítulo de Ezequiel. Vamos lá? Capítulo 48. Os limites das 7 tribos. São esses os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Ramate, até Hazar-Enon, limite do norte de Damasco até junto de Ramate, desde o lado leste até o oeste. Dan terá uma porção limitando-se com Dan, este lado leste até o lado oeste. Asser terá uma porção limitando-se com Asser, desde o lado oeste até o lado oeste. Naphtali terá uma porção limitando-se com Naphtali, desde o lado leste até o lado oeste. Manassés terá uma porção limitando-se com Manassés, desde o lado leste até o lado oeste. Efraim terá uma porção limitando-se com Efraim, desde o lado leste até o lado oeste. Ruben terá uma porção limitando-se com Ruben, desde o lado leste até o lado oeste. Judá terá uma porção limitando-se com Judá, desde o lado leste até o lado oeste. Ficarão na região sagrada, que vocês devem separar. Terá 12,5 km de largura, mesmo comprimento que o das outras porções. Desde o lado leste até o lado oeste, o santuário será no meio dela. A região que vocês devem separar para o Senhor terá 12,5 km de comprimento, 5 km de largura. Essa região sagrada será dos sacerdotes e terá ao norte 12,5 km ao oeste, 5 km de largura ao leste, 5 km de largura ao sul, 12,5 km de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram, como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial dentro da região sagrada, em um lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os limites dos sacerdotes e dos levitas. Os levitas terão uma área de 12 km no meio do comprimento, por 5 km de largura. Paralela à porção do sacerdote, o seu comprimento total será de 12,5 km de largura e será de 5 km. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa área. Melhor parte da terra não poderá ser transferida, porque é santa para o Senhor. Os limites da cidade. A área que restar de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento será para o uso civil da cidade, para a habitação dos arredores da cidade, e ficará no meio. Essas serão as suas dimensões: do lado norte de 2.250 metros, do lado sul de 2.250 metros, do lado oeste de 2.250 metros e do lado oeste de 2.250 metros. Os arredores da cidade serão norte de centro de 25 metros, do sul de centro e de 25 metros do leste, de 125 metros a oeste e de 125 metros. Quando a área restante paralela à região sagrada terá de 5 km para o leste e de 5 km para o oeste, o seu produto será o sustento daqueles que trabalham na cidade. Essa parte será cultivada pelos trabalhadores das cidades, provindos de todas as tribos de Israel. Da região sagrada terá 12,5 km de cada lado, formando um quadrado, incluirá a propriedade da cidade. A área do príncipe. O que restar de ambos os lados da região sagrada e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estende aos 12,5 km de direção do leste e também 12,5 km da direção do oeste, paralelamente com as porções. Será do príncipe a região sagrada e o santuário do templo. Estarão no meio. A área pertencente aos levitas e a cidade estará no meio daquilo que pertence aos príncipes. A área do território de Judá, do território de Benjamim, será o príncipe. Os limites de outras 5 tribos. Quanto às tribos do lado leste até do lado oeste,
Benjamim terá uma porção limitando-se com Benjamim desde o lado leste até o lado oeste. Simeão terá uma porção limitando-se com Simeão desde o lado leste até o lado oeste. Issacar terá uma porção limitando-se com Issacar desde o lado leste até o lado oeste. Zebulon terá uma porção limitando-se com Zebulon desde o lado leste até o lado oeste. Gade terá uma porção limitando-se com o território de Gade ao sul. Limite será de Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. E essa terra é que vocês repartirão como herança para as tribos de Israel, e essas serão as suas porções, diz o Senhor Deus. Os portões da cidade. São essas as saídas da cidade do lado norte, que mede 2.250 metros. 3 porções, o portão de Ruben, de Judá, de Levi, sendo que os portões da cidade terão nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros, 3 portões, a saber, portão de José, de Benjamim, o de Dan, o do lado sul, 2.550 metros, 3 portões, portão de Simeão, de Issacar, de Zebulon, do lado oeste, 2.250 metros, e os seus 3 portões, portão de Gate, de Asser, de Naftali. O contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Uau! Uau! Para a gente começar, eu quero voltar no 47 e eu quero ler um pedacinho para vocês. Mas antes de ler o 47, eu quero ler a última frase que a gente leu. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Voltando para o início eu toda hora tô aqui, artigo 47. Olha como é que é a mente da advogada, né, gente? Pensa. 6 horas da manhã, tô aqui, artigo, toda hora, velho. Capítulo 47. Pensa. As águas que saem do templo. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo de um limiar do templo e corria em direção leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de baixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair do portão norte para dar uma volta fora, até o portão exterior para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e fez passar pela água, que dava pelo tornozelo. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora dava pela cintura. Ainda mediu mais 500 metros e já o rio não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele veio e me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem que me levou em volta da margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos 2 lados do rio. Onde você está em Deus agora? Você está em águas que dão no tornozelo? Aí você anda mais um pouquinho, você está em águas que dão nos joelhos? Você está em águas que dão nas cinturas ou você está em águas que podem mergulhar? Eu quero falar da característica de cada um, de cada pessoa. Existem pessoas hoje que estão com a água que dão no tornozelo. É interessante que quando a gente está com uma água no tornozelo, a gente molha o pé. Então a gente conhece, a gente sabe, a gente faz menção. Nós somos simpatizantes do evangelho. Então a pessoa que ela tá ali com a água no tornozelo, ela é simpatizante, ela tem desejo, ela quer, ela vê, sabe? Você tá na frente de uma imensidão de água e ali você tá com a água molhando no pezinho, sabe? E o seu tornozelo tá encoberto pelas águas, então você acredita que você tá ali, ó, dentro do mar, só que você não tá. Seu corpo tá todo seco, o seu corpo tá todo sem molhar, sem você experimentar daquela água. Você já foi pro mar e você molhou só o tornozelo? Eu já. Então, quando eu molho meu tornozelo, o cabelo tá seco, né? O corpo tá seco. Eu não tô imergida. E ali eu posso experimentar um pouquinho da água. Eu posso sentir a temperatura. E talvez isso baste para algumas pessoas. Eu fui pra praia ano passado e eu cheguei lá, o mar tava muito agitado. Então eu só fui até o tornozelo.
eu fiquei receosa. Pouquíssimas pessoas estavam no mar, a não ser surfistas. Então eu fui ali para aquela praia, não estava muito calor, estava frio, né? Mas daí você chega numa praia como aquela que eu fui em Florianópolis, água geladinha, uma água gostosa, sabe? Uma água que fazia volume, só que era uma água extremamente fria. Era uma água que você não tinha condições de entrar pela temperatura e como ela era brava. Então a gente ficava ali, molhando o tornozelo. E existem pessoas em Deus que estão ali. Então eu ficava de frente com aquele mar e deixava a água molhar meu tornozelo. E quando eu deixava aquela água molhar meu tornozelo, eu me sentia assim, calma. E às vezes a gente está ali. Só que para quem quer mergulhar em águas profundas, não adianta. Eu tinha a falsa sensação de estar no mar. Eu tinha a falsa sensação de estar ali dentro. Porque eu estava de frente com o mar. Eu estava ouvindo o barulho do mar, sentindo o cheiro, pegando a brisa no meu corpo. Mas eu não estava imergida. E às vezes esse é o ponto em que você ouve sobre Deus, em que você até lê um pedacinho das escrituras, em que você até posta algo sobre Deus no Instagram. Ou é a parte em que você comenta sobre Deus. Deus é bom, Ele é fiel e Ele é justo. Mas não é a parte em que você está mergulhada nas escrituras. Não é a parte em que o evangelho fez parte de você. Esse é o tipo de gente que vai de cropped para o culto. Ele não tem um santo temor. Ele acha que é só uma roupa e que ele pode usar o que ele quer. Essas são as pessoas que estão com águas nos tornozelos. Elas estão muito mais no mundo do que nas coisas de Deus. Eu conversei com uma pessoa esses dias e ela me disse: eu não escuto Deus. Eu falei: escuta. Eu não escuto Deus. Escuta. Eu não escuto Deus. Escuta. Eu não escuto Deus. Eu falei: escuta. Ela: como eu escuto Deus? Eu falei: escutando. Só não tem como você não escutar Deus se você não ler a Bíblia. E todos nós que estamos aqui, e ela vê o devocional, ela participa. O que eu fiz, gente? Eu apenas li a Bíblia. Então não existe a menor possibilidade de qualquer pessoa que passe pelo devocional e que me diga que não escuta Deus. Eu quero ouvir Deus de forma audível. Eu acabei de ler 2 capítulos da Bíblia. Então você escuta Deus. O que Deus quer dizer para mim, o que Deus quer dizer para você nessa manhã, nós acabamos de ler. Então nós escutamos Deus. Escreve para mim no chat, por favor. Eu escuto Deus. Quem fica falando, quem tem um pouco, pelo menos um pouco de contato com o evangelho, um pouco, e diz para mim que não escuta Deus, é porque a pessoa está dando muito mais ouvido para a voz do inimigo do que para a voz de Deus. Escreve para mim no chat. Eu escuto Deus, sim. Você escuta Deus, querido. Porque se você não escutasse Deus, você não estava aqui nesse vídeo. Você não estava aqui no devocional. Você não estava na gravação. Então, partindo do pressuposto de que todos escutamos Deus. Porque estamos aqui, gente. Se Deus deixou isso aqui para a gente ler, que a gente escutaria Ele através das Escrituras, então a gente escuta Deus. Acabou. Eu escuto Deus. Temos 4 olhos e 4 ouvidos. Eita, vamos um pouquinho mais profundo? E eu quero mergulhar com vocês até o joelho. Bora pro joelho? Temos 4 olhos e 4 ouvidos. 2 olhos carnais e 2 olhos espirituais. 2 ouvidos carnais e 2 ouvidos espirituais, tá? Então agora a gente vai falar sobre visão e audição. E eu quero falar com vocês, isso mesmo, eu escuto Deus sim. Escrevam para mim no chat. Eu escuto Deus. Isso aí é mentira de Satanás. Para de dar ouvido pro demônio. Porque todas as vezes que você virar para mim e falar que não escuta Deus, eu falar: você escuta. Eu só vou falar isso, você escuta. Vamos lá. O que a Andressa escreveu? Eu escutar Deus é uma coisa, querer obedecer a outra totalmente diferente. Exatamente isso, Andressa. Todo mundo escuta Deus. Ontem eu fui contar a história para uma pessoa, uma história minha. E eu disse para ela assim: isso aconteceu na minha vida há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Eu falei para ela: Deus, Ele fez tudo o que Ele podia para eu não me meter nessa cilada. É tudo. Deus, Ele se esforçou. Eu falei para ela,
Tudo. Se eu te contar detalhes dessa história. É claro, Deus se esforçou. E eu sabia que ele estava falando. Mas eu decidi não obedecer. E por que eu decidi não obedecer? Foi a primeira vez que eu fui claramente desobediente. Eu tive essa e essa consequência. Ela me olhou assim, eu estou impactada com você. Eu falei, não. Porque existe um negócio assim, a verdade. A verdade foi, ele se esforçou. Ele fez de tudo para eu obedecer. Eu nunca posso falar que eu não ouvi Deus nessa situação, porque eu ouvi. E ainda que o meu pecado foi claro para mim, ele ainda continuou se esforçando e trabalhando para eu não piorar a situação. E isso fez com que eu não piorasse a minha situação e eu tivesse um resultado paralelamente positivo. Porque eu ouvi Deus aqui. Não, eu ouvi Deus em tudo. Tudo. Mas aqui eu quis obedecer. E isso, eu não quis obedecer. E eu tive essa consequência, porque eu decidi não obedecer. Falei isso para ela ontem, para uma pessoa. Porém, ainda que eu estivesse na lama, no caos, porque eu decidi ignorar o esforço de Deus para eu obedecer. Deus se esforçou. Ele se esforçou. E eu quis ignorar. Eu decidi ignorar. Por isso que quando eu vejo algumas pessoas passando por algumas situações, eu lembro de uma Poliana do passado que tinha decidido ignorar Deus. A verdade é essa. Não, gente, é verdade. Vamos falar a verdade? Bom dia, vamos falar a verdade. Porque não adianta eu contar mentira pra mim. Não adianta eu contar mentira pra vocês. Não adianta a gente se enganar. Então você falar pra mim que você não escuta Deus, você tá mentindo pra você. Você tá mentindo pra mim. E você tá mentindo pra Deus. É óbvio que você escuta. Então, quem me escreveu no chat, ou quem quiser escrever de novo, escreve. Eu escuto Deus. Todo mundo escuta Deus. Todo mundo. Peraí. Então, a gente tá com uma pessoa que ela tá com água no tornozelo. Ela escuta Deus. Ela tá com o pezinho molhado. Mas ela decide fazer o que ela quer. Ela decide não mergulhar. Daí a gente anda mais 500 metros. E quando você anda mais 500 metros, a Bíblia diz aqui 500 metros. Ele andou mais 500 metros. E quando ele andou, a água deu no joelho. E eu comecei a falar para vocês sobre olhos e ouvidos espirituais. Eu disse a vocês que nós temos 2 olhos, 4 olhos e 4 ouvidos. 2 olhos carnais, 2 olhos espirituais, 2 ouvidos carnais e 2 ouvidos espirituais. O que são esses? Geralmente, os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, eles são cegos e surdos. Geralmente é assim. Então, você escuta Deus, mas você não absorve Deus. Entende? Tem uma síndrome que ela se chama síndrome do cérebro surdo. E essa síndrome, ela é assim, você escuta, mas o seu cérebro não absorve automaticamente. Tem uma pessoa que eu conheço que ela tem isso. O que não processa, o mecanismo de ligação entre o que você escuta e o que você absorve não é imediato. Entende? Então a Jaque tá aqui, eu falo assim, Jaque, faz isso pra mim. Ela fala, agora, Polly, vai lá, faz e volta. Quando a pessoa tem síndrome do cérebro surdo, síndrome, falo, Jaque, faz isso pra mim. A primeira resposta dela é não, ou não dá, ou não consigo. Isso se chama, vamos supor que a Jaque esteja na minha frente. E eu falo, Jaque, pega um copo de água pra mim. Pronto, tá aqui. Eu tô aqui, sei lá, ela tá ali, bem aqui na minha frente. Eu falo, Jaque, pega um copo de água pra mim. Ela, beleza, vai lá, pega e traz. Se ela tem a síndrome do cérebro surdo, eu falo, Jaque, pega um copo de água pra mim. Não, ou não consigo. E às vezes essa pessoa ela é tida como ignorante, como desobediente, como rebelde. Não é isso, ou sem educação. Aí ela demora a processar a informação. Aí daqui 5 minutos ela volta com um copo de água. Mas ela disse não. Mas ela não disse não por maldade. Ela disse não
porque a informação que ela ouviu não é a informação que processou no cérebro dela automaticamente. Vocês conheciam a síndrome do cérebro surdo? Eu tive que aprender sobre ela para conviver com uma pessoa da minha rotina familiar. Então eu falo para essa pessoa: fulana, pega uma colher para mim. Não. E sai. Quando a pessoa volta, ela volta fazendo o que eu pedi. Porque enquanto ela andava, enquanto ela ficava parada, o cérebro foi processando devagar. E eu quero dizer para vocês que quando a pessoa está com uma água no tornozelo, no joelho, ela é como esse tipo de gente. A pessoa que tem o síndrome do cérebro surdo. Ou a pessoa de visão turva. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu nasci surda e cega. Nasci. Eu nasci surda. Deixa eu ver se daqui da câmera dá para filmar para vocês o meu... Ó, tá vendo? Isso aqui é uma cirurgia. Deixa eu ver isso aqui agora. Tá vendo a diferença? Também é cirurgia. Vocês estão vendo como é diferente? Vocês estão conseguindo perceber? Escreve para mim no chat que é diferente de vocês. Esse aqui eles deixaram uma pequena bolinha, bem pequenininho. Vamos lá. Tá vendo isso aqui? Vou contar para vocês. Tá vendo isso aqui? Vocês estão conseguindo perceber que é bem reto? É extremamente discreto. Vocês perceberam? Escreve para mim, para ver se vocês perceberam. Então, o que aconteceu comigo? Eu nasci com os 2 ouvidos tampados. Simples assim. Quando eu tinha 1 ano e meio de idade, sim, pronta, a Vi disse que viu. Quando eu tinha 1 ano e meio de idade, a minha mãe, fizeram uma cirurgia no meu ouvido. Para vocês terem, ouvido não, orelha. Para vocês terem ideias, é impactante. Vocês terem ideia. Eu me lembro, até hoje, do dia dessa cirurgia. Eu me lembro do que minha mãe conversou comigo, de como eles me colocaram na maca. Eu fiz acordada, de como eles seguravam a minha cabeça. Fui amarrada aqui, né? Tem que ser amarrada. Fui amarrada na maca, anestesiada aqui. Anestesiada aqui. Anestesiada aqui. Eu me lembro que eu cheguei em casa, a minha avó. Eu me lembro quando eles cortaram. Eu me lembro do bisturi que cortaram a minha orelha. Me lembro de ver o ponto. 1 ano e meio. 1 ano e meio de idade. Eu me lembro que quando eles cortaram, eu ouvi um negócio tão alto, era tão alto que eu fiquei tonta. Eu fiquei tonta. E eu me lembro de ter ficado tonta porque era muito, muito alto o que eu ouvia. Eu me lembro de ter chegado em casa, minha avó me colocou numa banheira e eu lembro que eu não tomava mais banho de banheira, com 1 ano e meio. E eu me lembro que minha avó me colocou na banheira nesse dia, ela falou: Polly, você vai tomar banho de banheira. E eu lembro que eu tava com o ouvidinho tampado, aí eu já tava ouvindo baixo. E ela colocou um monte de patinho, olha que fofo, dentro da banheira. E eu lembro de sentir como se fosse calafrio no corpo todo, assim, principalmente nessa parte. Eu me lembro da anestesia saindo. No outro dia, mais tarde, eu dormi, quando eu acordei, esse aqui tava meio formigando, a anestesia saindo, né? E aí eu não lembro de mais nada. Quero dizer para vocês que hoje eu tenho 98% de audição no ouvido e 99% do outro. Então eu escuto perfeitamente bem. Era para eu ter nascido surda. Em um dado momento, a surdez foi interrompida. Então, quando a pessoa ela tá ali com a água no joelho, ela está como uma pessoa que está uma parte dentro, mas grande parte fora. Então, ela tá como eu era com 1 ano até 1 ano e meio de idade. A pessoa que tá com água no joelho, ela entende, ela sabe que existe, ela viu. Agora eu vou contar para vocês a pessoa que chega com a água na cintura. Quando você tá com água na cintura, é a Poliana depois. Poliana depois desse negócio. Depois da cirurgia, eu escuto claramente. É tão nítido o som para mim.
Eu não escuto nada alto, eu não gosto de ambiente barulhento, eu não gosto de ambiente com muitas pessoas falando alto ao mesmo tempo. É muito estranho para os meus ouvidos. Os meus ouvidos são extremamente sensíveis e sempre foram. Aí, eu falei para vocês que eu tinha nascido cega, né? Eu tenho uma doença, principalmente desse lado direito, que ele tem 3 tipos de doenças diferentes. Uma dessas doenças é que eu não tenho o eixo central deste olho. Então, se eu ficar um pouquinho distraída, eu caio, eu tropeço. Essa semana mesmo eu caí, tô toda ralada. Mas geralmente eu não caio, porque os meus movimentos são friamente calculados. Só que se existe algo, quando eu tava num lugar onde tinha uma lombadinha, um desnível, e o chão era todo da mesma cor. E eu não me atentei na hora de sair, de ir, que tinha esse degrauzinho. Quando eu voltei, eu tava olhando pra frente, e não mais assim, eu simplesmente me estabaquei no chão. Isso é normal pra mim. Mas geralmente não acontece porque eu sempre estou andando com muito cuidado. Não tive o cuidado, com certeza eu ia cair. Caí, me estabaquei toda, machuquei as 2 pernas, o calcanhar esquerdo, o joelho, o braço. Aqui não tá dando pra ver nada, mas o toque disso aqui dói. Eu acho que foi um treininho interno, sabe? Minha mão aqui tá doendo. Enfim. E eu lembro que em 2009 aconteceu algo extraordinário, que não dá tempo de contar aqui, que eu já contei um monte de outros devocionais, e eu fui curada. Eu simplesmente não enxergava. Então, assim, se você perguntar para mim exatamente a quantidade de água que tem aqui, eu sei te contar. Por quê? Porque eu sou muito de tato. A pessoa que ela tem deficiência visual, ela consegue, ela é de tato, então ela consegue ver dimensão, é um outro tipo de compensação. Eu tenho isso até hoje. Se eu ver uma sacola, eu falo, aí tem 1 quilo, aí tem 2, entendeu? Ah, compre 1 quilo de tomate, eu vou conseguir colocar 1 quilo dentro de uma sacola, sem pesar. Depois quando pesar, deu 1 quilo, entendeu? Enfim, o que acontece com isso tudo? Quando eu fui batizada em línguas, que foi no domingo de carnaval de 2009, olha que interessante. Domingo de carnaval de 2009, eu fui batizada em línguas, pelo Espírito Santo, em línguas. E eu lembro que a palavra de ordem que foi liberada do altar sobre a minha vida foi, e eu tinha feito a cirurgia naquela semana do olho, e eu voltei a enxergar. Então hoje eu enxergo perfeitamente bem. Quando eu fui para a igreja e foi me dado esse dom de línguas, e eu fiquei impactada como é que Deus fez isso comigo, mas Ele fez. A palavra que minha pastora falou foi, tem uma moça nessa igreja que Deus tocou nos olhos dela essa semana, carnais, para que os olhos dela espirituais se abrissem. Vocês entenderam? Olha que forte. Olha que forte. Ela disse o seguinte, que ali havia uma moça. E ela falou assim, eu não consigo entender o que toque foi esse. Eu vejo uma cirurgia. É como se essa moça tivesse feito uma cirurgia. Os olhos dessa é uma moça jovem. Ela passou uma cirurgia, ela ficava assim no altar, e eu tava lá. Uma cirurgia. É como se ela tivesse feito uma cirurgia. E os olhos espirituais dela acabaram de se abrir. Você vai ver coisa que ninguém vê. Você vai sentir o que ninguém sente. Você vai ter visão do mundo espiritual. E os seus olhos precisavam ser abertos para que os seus olhos carnais precisavam de passar por uma abertura para que os seus olhos espirituais se abrissem. Seja batizada agora em nome de Jesus. Foi desse jeito. Eu orei, cantava, baixei, cantava, surianda. Foi desse jeito. E ali eu fui batizada. Foi exatamente por isso. Desse jeito. Daquele dia, a gente está falando de água que vai na cintura. Naquele dia, eu recebi de Deus.
recebi um dom de falar em línguas e o outro dom de ver. Presta atenção, são 2 olhos carnais e 2 olhos espirituais. 2 ouvidos carnais e 2 ouvidos espirituais. Eu não gosto de ficar muito em gente falando o que não presta em roda de escarnecedores, porque eu escuto tanto o mundo espiritual quanto o mundo carnal. É, às vezes, horrível. Eu vejo tanto o mundo espiritual quanto o mundo carnal. Às vezes eu tô aqui com a pessoa, eu tô aqui, a pessoa tá falando, tô vendo um monte de capeta, um monte de demônio. Ai, meu Deus, aqui dentro, deixa eu ir fora. É terrível, gente. É terrível, é nervoso, chega a dar nervoso. Então, assim, tanto é que as pessoas... Eu não escuto áudio no Instagram, nem amarrada. Não adianta. Você vai mandar um áudio, eu não vou ouvir. Porque antes eu começava a ouvir o áudio, primeiro que o chiado é terrível para os meus ouvidos. Segundo, que pela voz das pessoas, o que eu mais escutava era demônio. E vocês estão achando que eu quero ficar escutando Satanás? Nem amarrada. Tá repreendido em nome de Jesus. A coisa que eu mais escuto quando as pessoas me mandam áudio é o demônio falando. Então eu não vou ouvir. Não adianta. Vai ficar sem ouvir. Eu não vou clicar. Vocês acham que eu tá amarrado em nome de Jesus? Eu jamais. Entenderam? E eu não entendia muito isso, ó, sei lá, 2, 3, 4 anos atrás. Primeiro que o chiado do Instagram é muito ruim. Ele não acelera, tem chiado. E as pessoas vêm com carga espiritual muito pesada. Então tem muito demônio na fala delas. E aí eu tomei uma decisão. Áudio jamais. Não existe essa possibilidade. Tem gente que manda 200 mil minutos de áudio, vai ficar lá. Eu não tenho necessidade de ficar ouvindo capeta. Não quero. Por quê? Porque os meus olhos, os meus ouvidos, com um ano. Por isso que eu falei pra vocês, você escuta Deus sim. Você tá me entendendo, né? Agora eu tô entendendo, vocês estão entendendo, né? Gente, desde 1 ano de idade eu escuto. Poliana, como que eu escuto Deus? Gente, eu não sei explicar. Desde 1 ano, 1 ano e meio. Naquele dia que foi cortado a deficiência que tinha para eu não ouvir, eu comecei a ouvir o mundo espiritual. Então, eu passei por 2 processos cirúrgicos e foi muito interessante. Então, assim, a minha vida toda, ela foi marcada por obediência e era interessante, olha só que interessante. A minha irmã, ela falou esses dias para mim, ela falou assim, sabe, você de criança, e você em toda a sua vida, você sempre foi autodidata. As pessoas falavam, os professores falavam qualquer coisa, você ficava super dispersa, você era a primeira a entregar material, você era a primeira... Gente, eu sempre fui assim, mas é porque o ouvido foi aberto. Então assim, eu tô aqui, às vezes eu tô assim, já escutei tudo, já fiz tudo. Eu tava eu fui no banheiro, terça-feira agora, hoje é sexta. Na terça, teve culto de mulheres na minha igreja. Fui no banheiro. Quando eu tô, sabe aquela hora que você vai lavar a mão, olhar no espelho e tal, uma menina virou pra mim e falou assim, tudo bem, você é a Poliana? Eu falei, sou. Ela falou assim, eu sou impactada com os resumos que você manda no grupo de obreiras. Eu falei, Ela falou, toda vez que tem uma reunião e que você está nessa reunião, nós podemos ter clareza em informações. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar, é que eu escuto o negócio e ele processa tão rápido na minha cabeça que para eu não ficar dispersa e não dispersar todo mundo, eu preciso escrever. E eu escrevo tão rápido quanto eu falo. Então eu escrevo e eu arrumo o português e fica legal. Ela falou assim para mim, é impressionante como a sua taquigrafia é perfeita. Eu virei para ela e falei assim, os meus ouvidos foram descortinados. Ela, como? Eu falei, os meus ouvidos. Eu escuto. Eu simplesmente escuto. Porque às vezes eu escrevo frases na hora que não são frases iguais a que a pessoa falou, mas bem melhor formulada. Eu escrevendo aqui, a pessoa tá falando. Eu vou escrevendo, consigo formular melhor, escrevendo aqui, do que a pessoa falou, mas é a mesma coisa. Vocês entenderam? Como que isso acontece? Os ouvidos.
Os ouvidos foram descortinados. Então, quando o mundo espiritual, ele é descortinado, ele simplesmente, o mundo espiritual rege o mundo físico. Então, o ouvido escuta, regeu. O olho vê, regeu. Então, ali a gente fala de uma água que está na cintura. Uma água que está na cintura é uma água em que você escuta, você já está longe demais para voltar. Então, você escuta e você vê. Você escuta e você vê e você decide. Qual é a próxima decisão que você tem de mergulhar? Uma água, quando você mergulha, é uma água que não tem mais como colocar o pezinho no chão. A Andressa pegou e escreveu assim: às vezes a gente finge que não ouve a Deus, porque nem sempre é o que a gente quer ouvir. Não, nem sempre, porque a nossa carne vai gritar o tempo inteiro. E isso daí é quem tem a água na cintura. Aí ela decide se ela vai em águas mais profundas ou se ela vai voltar. É simples. E quando você está num lugar onde você não tem mais pé, que só serve nadando, que só serve, se você ficar em pé, você vai afogar, que você vai precisar nadar. Quando a gente nada no Evangelho, exige esforço, exige concentração, exige respiração, exige de você que você não se distrai. Uma pessoa que ela está completamente dentro do Evangelho, ela não está distraída. Tudo na vida dela, o que comanda o mundo espiritual, e ela sabe. Quando você está com água na cintura, que eu falei que você vê e você escuta, às vezes você finge, e aí você volta 500 metros. Esse é o problema das pessoas. Elas estão com água na cintura, ainda tem pé para pisar no chão. E aí, na frente, ela vai ter que tirar o pé. Ela vai ter que mergulhar. Sabe o que as pessoas fazem bem aí? Elas voltam. Aí Deus não falou comigo. Gente, para de mentir. Para de mentir. Você é mentiroso. Para de mentir. Para de mentir. Para. Chega. Aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Para de mentir. Tá mentindo pra você? Você tá mentindo pra Deus. E você tá mentindo pros outros. O problema é que quando a água chegou na cintura e você precisou decidir se você iria obedecer, iria mergulhar no Evangelho, ou se você iria retroceder. Você fez como eu fiz uma vez lá atrás e eu me prejudiquei muito. Você voltou e você decidiu negar o esforço de Deus para você obedecer. Você decidiu. Você quis. Você decidiu. E aí, quando você chega e retrocede e a água volta pro joelho, a água volta pro tornozelo, você volta com frio. Porque aqui tá molhadinho, né? Aqui tá molhadinho aí. Volta com frio, volta cansado. Volta olhando pro mar enorme e vê, meu Deus, esse mar tá muito grande, eu não vou conseguir chegar lá. Eu não vou conseguir mergulhar. É grande demais, é pesado demais, e você volta. E foi você que decidiu pecar. Foi você que decidiu retroceder. Você negou o esforço de Jesus para você ir em águas mais profundas. Quem fez isso tudo foi você. Porque muitas vezes Deus, ele vai falar o que você precisa, ele vai te orientar. Não, ele vai te orientar o que você precisa, não o que você quer. Porque o que eu queria lá atrás não era o que eu precisava. Eu não queria, gente. Eu queria o que eu queria. Tu já quis o que você já quis? Vocês estão me entendendo? Eu queria o que eu queria. Que eu já era adulta. Então, adultinho, ele tá ali achando que ele pode querer o que ele quer, o que ele quer, o que é bom. Porque não é matar, não é roubar, não é prostituir, não é fazer nada contra os outros, porque eu posso. Pode não, querido. Ou você aprende a viver a maneira de Deus. Deus está à procura de radicais. Deus está à procura de pessoas que vão de fato viver o Evangelho.
Gente, nunca se teve tanta pregação da palavra. Nunca se teve tantos louvores. Nunca se teve tanta adoração. O Espírito de Deus está sobre a terra. Mas nunca se teve blasfêmia, tanta blasfêmia no nome de Jesus. As pessoas, elas estão achando que elas podem secularizar o santo. E elas não podem. As pessoas, elas estão... Sabe o que é secularizar o santo? É quando você está com a aguinha na cintura, pronta para o mergulho. E você retrocede para o joelho, você retrocede para o tornozelo. Aí você vai para a areia. E ali você fala, eu posso viver. Não é, olha só, a água está na cintura e foi demais. Aí você voltou. Como ela ainda está no joelho, você acha que você pode ficar ali. Deixa eu te contar, lembra da síndrome do cérebro surdo? É quem tem água no joelho. Volta. O que eu disse? Você processa e você demora. Porque você está ouvindo de longe. Porque tem um bloqueio. Os olhos espirituais estão fechados. Os ouvidos espirituais estão tapados. É como você, é como eu, com 1 ano de idade, com os meus ouvidos. E você, como eu, com até 22, 23 anos, com os meus olhos tapados. Foi claro. Depois, aquele foi um dia de marco na minha vida. Carnaval, domingo de carnaval de 2009, foi o marco. Eu não só fui batizada em línguas, eu não só tive a capacidade de falar em línguas e em outras línguas, como eu tive a capacidade de ver. Ver. É claro pra mim. Ver. Muito, Poliana, como é que você fala umas coisas tão acessíveis? Porque eu vejo, que eu escuto. Como que eu faço pra ver e ouvir? Você ou escuta a voz de Deus. É porque você não tá dentro do rio de verdade. Comportamento, obediência às escrituras, obediência à palavra, organização, disciplina. Você precisa de uma vida concreta. Você precisa desejar o evangelho. E você precisa orar para que você ore, para que você veja e para que seus olhos espirituais sejam abertos e para que seus ouvidos espirituais sejam destapados. Senhor, eu não quero mais cegueira espiritual. E eu lembro que eu orava. Senhor, tira toda a cegueira espiritual. Tira toda a surdez espiritual. E eu ainda oro, até hoje. Claro. Senhor, porque existem níveis de ouvir. Existem níveis de ver. Ai, eu tenho medo de ver. Gente, Deus jamais, coloca uma coisa na sua cabeça. Deus jamais vai permitir que você veja algo espiritual em que você não tenha preparo para aquilo. Você só vai ver o que você tem preparo. É muito interessante. Deus só me deixa ver o que eu tenho preparo. Ah, mas você não disse que sai correndo? Eu saio. Por isso mesmo que eu não escuto o áudio de vocês. Não escuto. Não começa. Ah, vou deixar aqui um áudiozinho de boa. Não vou ouvir. Já está decidido. O chiado é horrível. E eu não vou ouvir. Eu já tomei minha decisão. Não adianta. As únicas pessoas que eu vou escutar áudio é do Felipe e da Catarina. Felipe tem 5 anos, Catarina tem 6. Só vou ouvir deles se eles pegarem o Instagram das minhas irmãs e mandarem áudio, sei lá. E elas falam, ó o que a Catarina falou pra você, ó o que o Felipe falou. Só, tu é a Catarina, tu é o Felipe? Então não vou ouvir. Provérbios 19:3. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair em desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Pronto. A falta de juízo. Isso mesmo, Vi. Se você não tem preparo nenhum para ver, pronto, você tá cego espiritualmente. Acabou. E você não vai ter preparo. E assim, pronto. Essa é a verdade. Na verdade é você. Não é Deus. É você, sabe? É isso que a gente precisa entender, que a gente não é Deus. Deus não tá devendo nada pra gente. Entendeu? Ah, eu quero ver o mundo espiritual, eu quero ouvir o mundo espiritual. Você quer mesmo? Duvido que você quer. Quer nada. Quer nada, tá de conversa. Você não consegue nem parar de flertar. Quanto mais ver o mundo espiritual. Você não consegue nem usar uma roupa decente, querido. Menina, você não consegue nem tirar essa garra que você tem na unha aí. Você nem consegue nem tirar esse tanto de cílios que você colocou desse tamanho assim. Você não consegue nem parar de se tatuar o tempo todo, parecendo um gibi. Só tem tatuagem, piercing, tatuagem.
Isso não me define. Tá bom, tudo bem, ok, não te define, realmente não define, mas você só quer o seu prazer. Você não faz isso para a glória de Deus, você faz isso para sua glória. Você não consegue nem parar de flertar com os outros. Você não consegue nada disso, quanto mais ouvir Deus. Não é você, tá vendo? É você, ser humano, tá? Tudo é para sua glória. Tudo é para sua glória. Tudo é para sua glória, não é para a glória de Deus. Você não consegue nem parar de berrar dentro de casa, nem deixar de ser sem educação, nem segurar esse Satanás que mora dentro de você. Porque tem que falar, tem que ter razão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Não. Cuidado. Você quer mesmo ver a glória de Deus? Então mergulha. Vai em águas mais profundas. Vai chegar uma hora que só vai ter nada. Ontem eu treinei braço, tô com o braço doendo. Posso nem fingir nada, só se for assim. Nada, ó. Você vai ter que estar ali, indo de braçada. Claro que você escuta Deus. Você não quer. Você não quer obedecer. Você não quer. Porque se você quisesse, você estava em águas mais profundas. Fala para Deus, Deus, eu quero ir. Deseja ir. Senhor, eu quero ir em águas mais profundas. Eu quero te ouvir, te obedecer e me deleitar na tua presença. Deus é um Deus ordenado. Deus é um Deus disciplinado. Meu filho, tu não consegue nem ir pra academia todo dia. Tu não consegue nem segurar a tua dieta. Tu não consegue nem deixar de comer carboidrato à noite. Tu não consegue nem parar de comer um doce. Um docinho depois do almoço. Tu não consegue nem parar de beber café todo dia, querido. Tu não consegue nem parar de tomar coca. Eu vou fazer um jejum de coca. Um mês, pronto, morreu. Tu não consegue nem isso. Tu quer ouvir. Tu quer ver o quê? Mundo espiritual é pesado, bebê. Pesado. Muito pesado. Jesus é simplão, simples mesmo. Mas o mundo espiritual não. Não mesmo. Não mesmo. Deus vai te revelar conforme a tua fome e a tua sede. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, te louvamos. Te louvamos por estarmos aqui bendizendo o teu nome. Nos batize com o teu santo temor, Senhor. Nos permita ver a tua glória. Nós queremos ver, sentir e experimentar a tua glória. Que os nossos olhos espirituais se abram, os nossos ouvidos espirituais se abram. Que nós possamos ver, que nós possamos ser participantes do teu evangelho. Conta conosco, Senhor. Conta conosco. E nos leve a águas mais profundas, onde possamos mergulhar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus é muito lindo e fofo. Ele nos ama. Ele quer cuidar da gente. A outra tá forte a chinelada. Tá nada não. Deus é muito lindo, gente. Ele é fiel. Ele é galardoador daqueles que nele esperam. Quais são as suas expectativas para o futuro? Porque o futuro vai ter duas saídas. Ou você vai ficar num lugar que não é feito para você. Vocês sabiam que a gente tem tanta... Por que a gente tem tanta angústia? Por que a gente tem tantas dores aqui na Terra? A Terra não é um lugar feito para homens. A Terra não é um lugar feito para mulheres. O paraíso o que é? Mas haveremos de ir para um lugar, se não estivermos com Cristo, que é um lugar pior ainda. Pior. É um lugar em que vai ter frio, vai ser quente, vai ser frio, vai ser dolorido. Ninguém vai consolar o seu coração. Lá tem um lago de fogo e de enxofre. Se vocês pesquisarem na internet, no Google, digita no Google, qual é o único aroma em que o nariz humano não absorve? E ele vai escrever assim para você, enxofre. Se tem mãe que o filhinho defeca e ela sente prazer no cheiro do filhinho,
porque é um cheiro interno, sabe? Quando é bebezinho, só de leite, existem estudos também que comprovam isso. Até as fezes humanas, dependendo, não é tão ruim. Esgoto não é tão ruim quanto o enxofre. E esse será o cheiro da eternidade para alguns. Só que existe um lugar em que fomos projetados para lá. E ele se chama paraíso. Né? Um descanso de Deus. Lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter ranger de dentes, não vai ter lágrimas. Todas as nossas angústias serão guardadas e o Senhor vai nos consolar. O Espírito Santo de Deus Consolador enviará o consolo para o nosso coração. Lá a gente vai ter paz. Então eu preciso que você se prepare para ir para este lugar, um lugar de conforto, um lugar de paz. A terra é o único lugar onde podemos adorar a Deus em meio à dor. A terra tem pedaços do paraíso e pedaços do inferno. Interessante, né? E aqui tem dor. A dor, ela simboliza parte do inferno. E lá não vai ter que nos console, aqui até tem. No céu não vai ter dor, lá tem. E não tem consolo. Pesado, né? Essa é a característica de quem vai para o céu ou para o inferno. Então presta atenção. Tudo que a gente faz aqui é muito pouco. O tempo é muito pouco. Vai ser muito rápido isso aqui. Se a gente viver muito, a gente vai viver até quantos anos? 120? O que você fez para Deus nesse tempo? A quem você ministrou? Quem foi a pessoa que experimentou Deus porque te viu? Quem foi a pessoa que você fez essa pessoa acreditar que Deus existia só porque você estava por perto? Eita! Existem pessoas que estão esperando você se levantar em Deus para que elas se levantem também. Mergulha. Existe um banquete preparado para você. Juliana, mas tá doendo? Gente, tá doendo para todo mundo. Se eu abrir aqui, falar, me conta a sua dor, vai todo mundo querer se abraçar. Vai todo mundo querer dar um beijo, um abraço. Todos temos angústias, todos temos dores, todos temos deslizes, todo mundo tá tentando. Mas eu quero te dizer uma coisa, existe um convite vindo da parte de Deus para mim e para você nessa manhã. E esse convite é: mergulhe em águas mais profundas. Quero finalizar. E o livro de Ezequiel finaliza assim: e o nome dessa cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali. O Senhor está ali. Ele está tão pertinho da gente. Ele nos ama, ele vê, ele sente, ele experimenta. E você escuta Deus? Sim. Sim. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o devocional que é meu, que é seu, que é nosso. Mas ele é principalmente de Jesus, gente. E é por causa dele, por causa de Cristo, que nós estamos aqui todos os dias. Deus abençoe vocês. Que hoje seja um dia profético. Que os olhos de vocês vejam, que os ouvidos de vocês escutem e que nós possamos entender o tamanhozinho assim, é só um pedacinho que a gente tem que entender para a gente perceber que a gente precisa mudar a rota do amor de Deus pela nossa vida. Um beijo, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Beijo.